Pastor Roberval, vem cá. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e receber o servo do Senhor que vai nos trazer a palavra. Pastor Roberval. Amém? Robervaldo. Isso. Esse nome é meio difícil, mas é nome bonito. Estende as mãos para cá ou para o céu. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Foi para isso que nós viemos aqui. Primeiro, para adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Tenho certeza que o Senhor ouviu e recebeu o nosso louvor. Mas o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite, por meio do teu servo, Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra, motivo de alegria nesta noite, em poder estar aqui juntamente com os irmãos, a convite da nossa irmã Raquel, né, na pessoa do pastor José de Carvalho, e todos os irmãos, revendo aqui o nosso amigo pastor Márcio, né, juntamente com sua esposa e irmã Cristiane, a cantora Eliamar. Graças a Deus, muitos anos que a gente conhece, alguns rostos conhecidos aí, eu pensei que não conhecia ninguém aqui, mas estamos em casa, porque essa é a casa do Pai. Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Livro de Jó, capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas juntas de bois. 500 jumentas. E era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Somente até aqui. Amados irmãos, quando a nossa irmã Raquel solicitou o convite, ela procurou: você é pregador? Eu falei: não sou pregador, mas gostamos de expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos dando, e ao pouquinho que a gente vai aprendendo. Estamos cada dia aprendendo, pastor Márcio. E nesta noite, amados irmãos, como intitulado, o culto da vitória, né? Eu gostaria de pedir permissão para me estar louvando ao Senhor nesta noite com o louvor. Sei que aqui tem cantores maravilhosos, né, que louvam, que é a bênção, mas eu convido você nesta noite. Cadê os músicos, se puder me acompanhar? Eu quero estar louvando ao Senhor com o louvor que diz: por toda a minha vida. Esse louvor, ele faz parte da minha história. E hoje estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre desde quando eu nasci. E a cada dia eu tenho visto Deus operar a sua grandeza ao meu favor e a favor de cada um que está aqui nesta noite. Sabemos que estamos vivendo dias que a cada dia está trabalhando para dias trabalhosos, mas sabemos que se nós obedecermos esta palavra, nós não vamos ficar apegados a situações, porque nós sabemos de onde nós somos e para onde nós iremos.
Sabemos que a cada dia nós vamos viver nesta terra cheia de dificuldades, mas nós vamos vencer com Cristo. Dá um ré. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu povo e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. No teu colo altíssimo não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Deus abençoe, muito obrigado. Esta palavra nos fala de um fato histórico de um homem chamado Jó, e era da terra de Uz. A Bíblia vai nos falar que Jó, ele tinha uma riqueza que era invejável aos olhos humanos. Mas para mim a maior riqueza sobre a vida de um cristão, ela está acima de qualquer poder aquisitivo, qualquer situação que você se mantém nesta terra. E a Bíblia diz que ele era um homem tão valioso que nem os homens do Oriente poderia ter o que Jó tinha. Jó, um homem cheio de serviçais, gado, e tudo que um homem ou uma mulher sonha ter. Não é pecado, isso é valioso, mas o que mais me chama a atenção sobre a vida de Jó não era o que ele tinha, mas era quem ele cria. Nesta noite ouvimos aqui que a palavra do Senhor, ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser honesta. E nós vimos nesta palavra que o próprio Deus, ele olha sobre a vida de Jó, e ele, o próprio diabo, vê que Jó é um homem reto, sincero, reto e temente a Deus.
eu quero falar destas três coisas: sinceridade, retidão e temência. Um homem, para ser sincero a Deus, é aquele que reconhece as tuas fragilidades e ele expõe e coloca diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jó, ele perde tudo, mas ele não perde a essência, ele não perde a coerência de saber quem ele era e quem Deus era sobre a vida dele. Sabemos que o coração de Jó, o inimigo da alma de Jó, achava que o coração de Jó estava aprisionado aos bens, estava aprisionada aos seus filhos. Mas vimos diante desta palavra que Jó, ele não estava com a sua ficção naquilo que era momentâneo. Sabemos que o próprio Deus chama Jó de sincero. Sinceridade é quando alguém, ele não nega as suas virtudes, ele não nega aquilo que é mais valioso. Às vezes, eu costumo falar que nesses últimos dias, está precisando mais sinceridade sobre a raça humana. Porque só assim, com sinceridade, as coisas ficam no seu devido lugar, não arruina a vida de ninguém. E sabemos que aqui Jó é chamado de um homem sincero. Mas o que mais vai me chamar a atenção, além de sinceridade que ele tinha diante da sua família e dos seus amigos, ele também era temente a Deus. Eu vou correr um pouquinho para me entregar no tempo certo. Tá bom? E aí a Bíblia vai nos falar que ele tinha 7 filhos, 3 filhas. Se nós for ler o contexto desta palavra, Jó pelas madrugadas estava buscando ao Senhor. E os filhos farreando, bebendo, enchendo a cara. E não é diferente hoje em nosso meio não, igreja. Você está aqui, quem sabe tem alguém seu que está numa situação deplorável. Você olha e fala: meu Deus, é só o Senhor que possa ter misericórdia desta alma. Mas você está aqui temendo, buscando, apresentando diante da presença do Senhor. Quem sabe aquele que está lá nas drogas, na bebedice, na prostituição, mas você está buscando de Deus para você e para alguém que necessita ser mudado da história. A Bíblia vai nos falar que o princípio da sabedoria é o quê? É temer a Deus. Temor não quer dizer ter medo. Temor, eu quero colocar numa colocação que você vai entender, é respeitar aquilo que é o supremo. Você vai olhar e vai falar: olha, ele está acima de mim e eu devo a obediência e a temência a ele. Porque tem muita gente que eles querem obedecer a Deus tendo medo. E a Bíblia vai falar que Jó, ele tinha a confiança real em manter a comunhão com Deus. Porque os seus amigos olharam para ele e acharam que ele tinha pecado. A primeira coisa, que quando alguém está numa situação difícil, até mesmo entre nós, quando eu falo entre nós, eu estou falando do povo cristão. A primeira situação que alguém vai olhar, vai falar: está vendo aquilo que a pastora está vivendo, o irmão está vivendo, o pastor está vivendo? Está em pecado. Meus amados irmãos, eu costumo falar que quando Deus pega o homem por dentro, ou ele muda, ou ele deserta, ou ele conserta,
ou então ele arruina a vida dele. Porque quando Deus pega o homem por dentro, Deus sabe como trabalhar. E os amigos de Jó olham para Jó e acham que Jó pecou diante de Deus. A sua mulher olha para Jó e vê ele naquela situação, no vale da humilhação, na cinza, coçando com cacos, falando: como pode este homem, sendo de uma boa situação na terra, estar no vale da humilhação? O pastor nesta noite leu uma palavra aqui, falou de um texto que Naamã teve que ir no Rio Jordão. E eu amo esse negócio quando Deus quer que o homem se humilhe, porque quando o homem se humilha, ele sai de si. Ele sai do eu. Ele sai da sua prepotência. Naamã não queria ir naquele rio porque era cheio de lama, acostumado a banhar lá no rio Nilo, né? Águas limpas. Aí os amigos de Jó veem Jó naquela situação, eles poderiam falar assim: como pode um homem de boa índole, um homem de boa posição, e agora está nas cinzas? Muitas vezes, para poder alcançar a vitória, nós temos que descer para depois subir. Muitas vezes, para poder alcançar a vitória, nós temos que se humilhar, para depois Deus honrar, para depois Deus te exaltar, para depois Deus colocar aquilo que você necessita sobre as tuas mãos. Eu não sei o que você tem perdido, mas eu vim aqui nesta noite para poder falar para você: talvez o que você está perdendo hoje é para você ganhar aquilo que o homem ninguém pode te entregar. Abacova canta ramanai. A primeira dor de um homem é quando ele começa a perder. Ninguém quer perder. Jó começa a perder o gado, perder tudo, mas Deus não tira a mulher de Jó. Minha irmã, a mulher de Jó, ela chega na situação que ela fala para Jó: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, ó. Porque a situação era doída, irmão. Você já pensou alguém cheio de lepra, cheio de ferida no corpo, de tanto coçar? Eu já vivi isso na minha vida. É tão doído você estar com o corpo cheio de ferida, que você não pode vestir nem uma camiseta, que ela cola no corpo. Agora você imagina Jó na cinza coçando. Mas era necessário, porque Deus não dá situação nenhuma para que Ele não mostre a solução para a tua alma, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Hoje é poucos que querem se humilhar. Porque muitas vezes se humilhar, irmão, traz vergonha para a sociedade. Aí eu vejo muitos pregadores falar que a gente não precisa humilhar para ninguém. E eu digo ao contrário, nós humilhamos sim. Eu vou provar para você nesta noite. Quando você vai lá para a fila do hospital, você se humilha. Fica horas e horas esperando, mas você tem que ficar lá. E agora eu vou trazer para você, olha o que é que Deus fala aqui. E muitas vezes, quando Deus está provando a nossa fé, a nossa comunhão, muitas vezes, a gente não quer ficar na fila.
A gente quer furar a fila, a gente quer romper. Quem sabe, Jó poderia falar assim: não, eu vou sair dessa situação com as minhas forças. Mas ele não podia, porque o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. Mas uma coisa Deus falou para o diabo: olha, você vai tocar em tudo, mas na alma dele não. Eu quero falar para você, você pode adentrar dentro deste lugar todo esbagaçado por dentro, mas uma coisa, se você tem algo dentro de você, ninguém vai roubar a tua adoração, ninguém vai roubar de ti a tua comunhão, ninguém vai roubar de ti a tua temência, ninguém vai roubar de ti a unção de Deus que rege a tua vida, a tua caminhada. Você está vendo esse camarada aqui? Há 41 anos atrás, era para mim, eu fui velado dentro de um caixão. Em Minas Gerais, interior. Pastor Márcio foi lá pertinho. Eu estava na Bahia, na obra, e ele foi de férias. E ele ficou ali em casa ali uma noite ou foi 2 noites. Eu estava dentro de um caixão. E todos queriam que me enterrasse. Mas antes de eu nascer, dentro do ventre da minha mãe, Deus usou um chamado pastor Isaías. Falou: esta criança que está dentro desta barriga, Deus vai levantar como pastor nesta terra, para poder dar fruto na obra do Senhor. E quando falou que ia enterrar a minha mãe, ela guardou aquela profecia dentro dela. Ela guardou aquela promessa que Deus tinha feito na vida dela. E quando falou: vai enterrar, minha mãe falou: não, não vai enterrar. Porque Deus fez uma promessa. E se Deus fez a promessa, Ele vai voltar a viver. E a minha família queria que fosse enterrar. Minha mãe falou: não, eu fico com a promessa que Deus me fez. E hoje eu estou aqui, igreja do Senhor. Eu falo isso daqui não para vangloriar, mas graças a Deus, tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Estava aqui em Goiânia, Deus me levou lá para a Bahia, depois vim para Brasília e agora estou em Goiânia de novo. Mas nunca deixei de fazer a obra e de fazer a vontade do Senhor. E aqui estou eu. A diabetes quase me matou, mas Deus falou: eu estou te dando vida. E eu quero falar para você nesta noite: Deus está restaurando a saúde de pessoas nesta noite, neste lugar. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo se faz presente neste lugar. Eu não sei o que você precisa receber em dobro nesta noite, neste lugar. Aí em 2018, Deus fala assim: sai de Brasília e vai embora para sua mãe. Saí. Deus me livrou daquela pandemia. Quando eu cheguei lá, a Covid quase me matou. Deus falou: não, eu te dou vida. Cheguei dentro do hospital, a médica falou: eu vou te entubar. Eu falei: não vou entubar porque eu tenho promessa de Deus. Aí tem muitos que falam assim: tem gente que fica falando que tem promessa e não morre. Ei, se Deus te fez a promessa, Ele vai te deixar vivo até o grande dia do arrebatamento.
porque quando Deus faz a promessa, Ele não volta atrás. Deus não é igual político não, crente. Deus não é igual homem não. Se Deus falou, segura o que Deus te entregou sobre as tuas mãos, e não deixe o adversário, nem aqueles que diz que é amigo, porque o verdadeiro amigo não te faz desviar do foco que Deus te colocou não. O amigo verdadeiro quer te levar para perto de Deus. Só que Deus tinha um projeto e um propósito sobre a vida de Jó. Seus amigos apontando, ele poderia fazer igual a geração do dia de hoje, cantora. Falar assim, não, eu não vou cultuar mais não vou para a igreja mais não, porque ele está me apontando. Não, Jó continuou crendo. Jó continuou crendo. Ei, tem pessoas que não gostam quando eu falo essa geração, irmão. Eu sou de uma geração, crente, que eu nasci na igreja, no berço evangélico. A palavra tem que ser caldo de mocotó. Ei, a palavra liberta, ela transforma ainda. A palavra ainda confronta o pecado ainda sobre a raça humana. Deus não mudou e Ele está presente nesta noite para poder mudar o cativeiro de vida neste lugar, nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito. É eu que vou fazer, não. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando em vidas neste lugar, nesta noite. Qual é o vale da humilhação que você está? Não se compara com o que Jó estava vivendo. O que foi que você perdeu? Não se compara com o que Jó perdeu. A Bíblia vai falar que Deus pega e restaura tudo, retribui em dobro sobre a vida de Jó. Já vou terminar. Retribui em dobro. Será que se Jó saísse da posição, será que ele tinha recebido? Será que ele tinha sido abençoado? Porque a Bíblia diz que as filhas de Jó, elas foram as mulheres belas. E aí Deus mostra o quanto Ele é grandioso. O que vale a obediência? O que vale pagar o preço por aquilo que muitas vezes a raça humana hoje está levando de qualquer forma banal? Porque hoje o que vale é quem tem status. É quem tem. É quem tem posição. Mas diante de Deus, Deus não faz acepção. É o que você tem. É pouco, é muito. Mas se for sincero, se for honesto, Deus recebe. Deus recebe. Eu me lembro que um dia eu estava na Bahia, saí do programa de rádio, e o rapaz saiu e falou assim: pastor, homem não chora. Ele viu eu chorando. Eu falei: eu não vou te dar a resposta hoje, mas Deus vai causar a situação para mim te dar a resposta. E passou-se 1 ano e meio, a filha dele morreu.
3 horas da madrugada, pastor, vem aqui na porta do hospital, minha filha morreu. A esposa dele era enfermeira. E ele chorando, e eu peguei ela nos braços. No meio da rua eu falei, homem, chora ou não chora? E ele estava em planto. E Deus falava, não morreu. É eu que estou tratando dele. Deus sabe como pegar o homem por dentro. Deus sabe tratar com o ser humano. Tem pessoas aqui que falam, Deus, está doendo. Está doendo? Continua. Continua. Eu teria motivo para não estar pregando aqui hoje, pastor. Irmãs, teria. Mas se eu voltar um dia aqui, eu vou contar um testemunho do que o que eu estou vivendo hoje. O pastor Márcio, mais a irmã Cristiane, sabe só um pedacinho desse testemunho. Mas eu não deixei Jesus. Não deixei. Ei. Esta palavra que é simples, mas o que vai ter de vida aqui, contando o que Deus fez hoje neste culto. Porque não sou eu que dou, mas a palavra do Senhor, ela é vida. Eu sou meramente aqui um grãozinho de areia, não sei nem falar direito. Mas Jesus sabe chegar até o teu coração. Jesus sabe como chegar até você. Você pode colocar sobre os vossos pés? Essa irmã que está de óculos aqui e louvou um louvor aqui na frente aqui. Sim. Eu sou daqueles que não levo nada para casa. Nada. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Se Deus mandar eu calar, eu também calo. Mas Deus ainda tem comunhão com o crente na terra. Olha aqui, servo. Quando a senhora estava louvando ali, Deus falava assim, filho, está vendo ela louvando? Mas por dentro só eu e ela sabe. E você muitas vezes se debruça e fala assim, Jesus, até quando eu vou viver esta situação? Arabacuva, canta, aramanai. Assim dizia o Senhor para mim. E Deus falava para mim, fala para ela, continuar. Porque já chegou o momento que você já quis até desistir. Não é vergonhoso alguém querer desistir? Alguém que se acha demais, uma hora ele cai. Mas alguém que reconhece as suas fragilidades, ele continua andando. Porque Deus tem te segurado sobre as tuas mãos. Ainda que você olhe e fale, Deus, aonde está o Senhor na minha vida? Ele está contigo, Ele não te abandonou. Diz o Senhor dos Exércitos para ti nesta noite. E tu cantarás o cântico da vitória. Porque o Senhor viu e colheu as tuas lágrimas. Não vim aqui para poder brincar, mas eu vim aqui para trabalhar. Leva a tua vitória hoje. Não sou eu que estou te dando, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leva a tua vitória. Leve a tua vitória. Meu Deus. Eu tenho 1 minuto.
tenho 1 minuto. Essa irmã de verde aí, não precisa vir aqui não. Ó o louvor para você. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Aí ela vai falar assim, mas pastor, como que eu estou vendo o tempo de cantar se eu estou vivendo uma situação de prova? Isso só depende de você, a visão ótica que você tem espiritual. Se você crê, o tempo de cantar chegou hoje sobre a tua vida. Viu, pastor Márcio? Deus manda falar para o Senhor. O tempo de restituição vai chegar sobre a tua vida. Porque Deus conhece o teu coração. Ainda que alguns olhem para ti e te julgam. Eu acho que tem mais de ano que eu não converso com o pastor Márcio nem com a pastora Cristiane. Mas o Senhor diz que o tempo de restituição vai chegar. Mas o Senhor sabe que eu não levo nada para casa, mas Deus fala, ó, fica na posição. Fica na posição que Ele quer. E Ele vai te honrar. Nunca esqueço daquele dia que eu ia pregar, o Senhor ia me levar lá na agenda. Os bandidos roubaram o teu carro. E eu me senti tão culpado naquele dia, lá em Águas Lindas. E eu dobrei o meu joelho dentro do quarto. Eu falei, Deus, que o inimigo fique envergonhado e traz o carro do pastor. Quando foi de madrugada, acharam o carro. Que Deus abençoe, pastora, irmã Raquel. Muito obrigado. O pastor não sabe pregar. Mas eu entreguei o que Deus me permitiu entregar nesta noite. E eu saio daqui mais abençoado do que eu entrei. Eu agradeço ao pastor desta igreja, a pastora, os obreiros. E quando precisar de mim, se eu for útil, meu nome é pronto. Estarei aqui em Goiânia uma temporada, pastor Márcio. Enquanto isso, nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. Falar, pastor, nós vamos fazer um evangelismo aí, você quer ir ajudar nós? Pode chamar que eu vou, irmãos. Lá na Bahia, os trabalhos lá é você pregando e demônio manifestando, um trabalho de libertação pesado. Depois eu quero orar por aquela irmã, a senhora de óculos aí, atrás da pastora. É a pastora, né? A senhora. Deus está acrescentando os dias sobre a vida da senhora. E tocando nos seus ossos, nas suas veias, no teu sangue. Depois eu quero orar pela senhora. Muito obrigado. Que Deus abençoe por essa rica oportunidade.